Olá, Rodrigo Zambon aqui, bem-vindos a mais um vídeo do Mundo Ágil. Já se inscreve, já deixa seu like. Nesse vídeo a gente vai ver mais um documento, né? Na verdade um artigo, de onde se originou boa parte aí de todo esse movimento em torno da agilidade. É o artigo The New Product Development Game, tá? Escrito em 86, portanto, há 34 anos aí na Harvard Business Review, pelos professores Hirotaka Takeuchi e Yuichiro Nonaka. Bora lá ver mais sobre esse artigo. Eu fiz a tradução, tá, do artigo, vou deixar o link aqui na descrição. Em português, o título do artigo é O Novíssimo Jogo do Desenvolvimento de Produtos. Em 1986, os dois autores eles descobriram que você precisava muito mais do que qualidade e baixo custo para ser competitivo. Tá? Além de qualidade e baixo custo, começou-se a perceber que era necessário também velocidade e flexibilidade, que a abordagem sequencial, waterfall, não seria mais adequada para o desenvolvimento de produtos. Aquela abordagem onde você tem o cascateamento de fases, ou seja, você só começa a fase seguinte quando você termina a fase anterior. Os autores eles descobriram que o tradicional não serviria mais para o desenvolvimento de produtos, tá? E na época só o Japão e os Estados Unidos estavam usando o método, esse método mais novo, o método de sobreposição de fases. O termo Scrum é utilizado, tá? E os autores comparam o jogo de rugby, né, à corrida de bastão. Bom, para quem não sabe, o Scrum é uma jogada de reinício de jogo, tá? Onde os jogadores eles se agacham juntos ali como unidade para poder avançar dentro de campo. Os autores usam essa metáfora de comparar o rugby a uma corrida de bastão. No rugby, a bola é passada geralmente de lado, né, de integrante para integrante, e esse time ele avança com uma unidade, movendo-se como um só dentro de campo. Diferentemente aí de uma corrida de revezamento, tá? Uma corrida de bastão, onde esse bastão ele passa, né, de especialista para especialista. Dentro de um produto, por exemplo, você tem a viabilidade, o conceito, o desenvolvimento, o teste, produção, e esse bastão é passado de fase para fase, ou seja, se esse bastão cai no chão, todo o desenvolvimento, todo o esforço para lançar esse produto, ele está perdido, pode ser que ele esteja perdido. Essa abordagem holística, essa abordagem sistêmica que eles colocam no artigo, que eles escrevem na época, eles não nomearam. Tá? No artigo eles citam o Scrum, tem um subtítulo no artigo dizendo Scrum Down the Field, que é Scrum campo abaixo, Scrum para você poder avançar no desenvolvimento, não como uma abordagem, tá? Mas sim como uma metáfora de um avanço conjunto. Bom, os autores colocam, o Takeuchi e o Nonaka, eles colocam que as empresas líderes na época, em 86, elas apresentavam 6 características na gestão dos seus processos e no desenvolvimento de novos produtos. A primeira característica, pessoal, é a instabilidade integrada, ou seja, a gerência é um nível estratégico, tá? Ele passa os desafios para as equipes, mas eles não dizem como esse desafio deve ser resolvido. Eles deixam isso para a equipe resolver, dão autonomia aos times e contam aí com a expertise dessas pessoas que estão ali para poder solucionar os problemas e as necessidades dos seus clientes. A alta gerência ela acaba criando um elemento de tensão na equipe, tá? Dão grande liberdade para a realização dos projetos e geralmente eles passam projetos de grande importância estratégica para a empresa, projetos que vão garantir o futuro da organização. No artigo você vai ver, quando vocês fizerem a leitura, que os projetos eles são de grande relevância para as organizações citadas. Bom, a segunda característica são equipes de projeto auto-organizadas. Tá? Essa é uma condição fundamental no Scrum, que a gente conhece hoje. Tá? Equipes geridas dessa forma, eles não têm hierarquia, pelo menos é assim que deveria ser. E os autores colocam 3 condições que caracterizam uma equipe auto-organizada. Autonomia, para poder agir, para tomar as decisões, tá? Liberdade em relação ao status quo. A segunda é a busca por limites, que eu entendo por sempre buscar a melhoria contínua, a evolução sempre. E a terceira é a polinização cruzada, que eles citam no artigo, afirmando que você precisa formar uma equipe composta por pessoas com diferentes especializações funcionais, diferentes processos de pensamentos e padrões de comportamentos diferentes, onde você elimina com isso aquela corrida de bastão, né, em que o especialista passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Não. No artigo eles colocam que em uma mesma equipe você tem os especialistas, as pessoas necessárias para dar suporte ao ponta a ponta do produto. Bom, terceiro ponto, a terceira característica é a sobreposição de fases. Tá? Isso a gente vê claramente dentro da agilidade hoje, onde você termina uma fase, começa uma outra, mas você pode ter que voltar na fase anterior, ou seja, você não tem definido onde você começa e termina o seu produto.
tá? No artigo você tem a sobreposição de fases do tipo B e do tipo C. Vale a pena você conferir esse tópico. Bom, a quarta característica, o quarto item é a multidisciplinaridade. Tá? Já falamos um pouco sobre isso, ali onde você tem os especialistas dentro de uma mesma equipe e com isso você reduz a dependência. As pessoas da equipe elas se envolvem em um processo contínuo de tentativa e erro. Para que isso? Para diminuir o número de alternativas a serem desenvolvidas e a serem consideradas. Em ambientes complexos, quanto mais ideias, melhor. Quanto mais você descartar, melhor. Isso aí, quem falou isso foi o David Kelly, tá, no livro Confiança Criativa. A multidisciplinaridade também está relacionada à aprendizagem e à formação de profissionais do tipo T. Tá? O artigo ele cita um case muito bacana, tá, do Honda City. Esse projeto ele empacou e quando isso aconteceu, a equipe da Honda enviou os integrantes do time do projeto para a Europa com uma instrução bem simples. Tá? Olha em volta para ver o que está acontecendo na Europa. E lá eles encontraram o Mini Cooper, tá? Um carro pequeno, desenvolvido há muito tempo no Reino Unido, e isso mudou radicalmente, isso impactou diretamente o design do carro do Honda City e esse projeto. Bom, a quinta característica é o controle sutil. Você simplesmente lança o desafio, entrega para a equipe e confia que aquela equipe vai resolver aquilo ali. A gerência ela acaba estabelecendo alguns pontos de verificação. Para quê? Para evitar que a instabilidade, a ambiguidade e a tensão ela se transformem num caos. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa mesma administração ela evita o controle rígido, que prejudica a criatividade e a espontaneidade do time. Ao invés disso, a ênfase está no autocontrole e no controle, pessoal, através da pressão dos pares, tá? O peer pressure. Dentro do controle sutil, você tem como diretrizes selecionar as pessoas certas para o projeto certo, um bom ambiente de trabalho, incentiva os especialistas a irem a campo, conhecer de fato o problema, isso é muito importante, um sistema de recompensas, ritmo de controle diferentes, tá? Em determinadas fases do projeto esse ritmo é maior, em determinadas fases o ritmo menor, tolerância e antecipação aos erros, tá? Nesse ponto aqui tem dois exemplos que eu gosto muito no artigo. Tá? A primeira é do executivo da Brother, encarregado ali de pesquisa e desenvolvimento. Ele chegou à seguinte conclusão: olha, é natural que os jovens engenheiros cometam muitos erros. Tá? A chave está em encontrar os erros cedo, tá? e tomar medidas para corrigi-los imediatamente. E um executivo da 3M, no artigo, ele diz mais ou menos assim: olha, acredito que a gente aprende mais com os erros do que com os sucessos. Tá? Isso não quer dizer que na época eles deveriam cometer mais erros, tá? Cometer esses erros facilmente. Mas se cometessem os erros, tornar esses erros criativos. Bom, qualquer semelhança aí com o nosso querido Feelfast, né, tão falado hoje aí, não é mera coincidência. Ainda dentro do controle sutil, o ideal é que essa filosofia de trabalho se estenda também aos fornecedores. Bom, por último, a sexta e última característica, nós temos a disseminação das boas práticas, a disseminação, a solidificação do conhecimento. Tá? Essas boas práticas, uma vez que esse produto atinge o sucesso, elas são disseminadas para o restante da organização. Então, ao invés dessas práticas serem uma exceção, acabam virando o padrão aí para os próximos produtos. Esse conhecimento é replicado dentro da organização. Bom, eram essas as 6 características. No final do artigo, Takeuchi Nonaka, eles ainda complementam que o cenário atual, né, na época, em 86, eles afirmam o quê? Que mudanças no ambiente, competição intensificada, mercado de massa fragmentado, ciclo de vida de produtos mais curtos e tecnologia avançada estavam forçando os gerentes e os gestores a reconsiderar as formas tradicionais de criar produto. Tá? Isso há 34 anos atrás. O produto que chega com atraso de alguns meses pode facilmente perder vários e vários meses de retorno. O produto projetado ali por um engenheiro contaminado pela síndrome da mesa do lado, tá? Eles falam dessa síndrome no artigo. O que é essa síndrome? É o hábito de você projetar um produto perguntando ao seu colega do lado, da mesa do lado, como ele gostaria que o produto fosse criado. Tá? Certamente essa resposta e essa opinião desse colega não atenderia às exigências do mercado. Eles colocam ainda que os executivos devem reconhecer desde o início que o desenvolvimento de produtos raramente ocorre de maneira linear e estática. Escrito em 86, os autores concluem dizendo que o desenvolvimento de produtos requer o uso de um processo dinâmico, envolvendo muita confiança e tentativa e erro. O que precisamos hoje, né, lá em 86, é de constante inovação e um mundo de constantes mudanças. Bom,
Eu acho que muito do que conhecemos da agilidade hoje é derivado desse artigo e das práticas do STP. Em relação ao Scrum, o Sutherland ele diz que os avós do Scrum são os próprios Takeuchi Nonaka. Bom, era isso. Link da tradução na descrição do vídeo. Deixa seu like, grande abraço e até o próximo vídeo.